dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? De Waltenberg de novo no pedaço. Muito bem, senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos uma questão que fala sobre a sociedade romana. Vamos lá, aquela famosa questão tradicional, né, do vestibular tradicional. Por quê? Porque o Enem tem aquele enunciado, né, tem um texto, né, tem um questionamento, e aqui não, já vai direto. A respeito das classes que compunham a sociedade romana na antiguidade, é correto afirmar que, letra A, os plebeus podiam se casar-se com membros das famílias patrícias, forma pela qual conseguiram quitar suas pendências de terras e dinheiro, conseguindo assim certa ascensão social. Waltenberg, e aí? Vamos ler todas as alternativas, depois eu comento aqui com vocês. Tá certo? Letra B. Os plebeus compõem a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns que conseguiam enriquecer-se por meio do comércio e atividade que lhes era permitida. Letra C. Os clientes eram estrangeiros acolhidos pelos patrícios, transformados em escravos quando sua conduta moral não condizia com seus protetores. Você lembra do cliente? Quem era o cliente romano? Explico já. Os patrícios foram igualados aos plebeus durante a democracia romana, quando da revolta dos clientes que lutaram contra a exclusão social da qual eram vítimas. Democracia na Roma Antiga, né, gente? Estranho, né? Democracia é o quê? Grécia, em especial Atenas. Letra E. Os escravos por dívida eram resultado da transformação de qualquer romano em propriedade de outrem, o que ocorria para todos que violassem as obrigações de pagar os impostos que sustentava o Estado expansionista. Então vamos lá, vamos lembrar? Bom, pessoal, a gente diz que a sociedade romana, ela pode ser dividida em antes e depois da expansão militar. Como assim, Walter? É porque no início da história romana, né, a sociedade romana ela tem uma composição. Após a expansão militar, ela apresenta uma nova composição. Então, vou botar aqui, antes da expansão militar, a sociedade romana estava praticamente dividida em patrícios, que são os ricos proprietários rurais, descendentes dos fundadores da cidade de Roma, ricos proprietários rurais. Também a classe dominante, não é à toa que a palavra patrão vem daí, né? Patrício. Algumas pessoas mais antigas, no interior do Brasil, têm o costume de chamar os mais ricos de meu patrício, né? Meu patrão. Tem gente que ainda fala hoje, né? E aí, meu patrão? Às vezes o cara nem é funcionário daquele outro, mas tem esse hábito, né? De chamar o outro de patrão. Então essa expressão vem de patrício. Ricos proprietários rurais. Alguns chegaram até a empobrecer, né? Por conta de lutas, por conta de guerras, né, de investimentos errados, ou porque apostavam nas corridas de cavalo, em lutas de gladiadores, mas era coisa mais rara. Não, eles representam a classe dominante. Depois vem quem? Vem os plebeus. Os plebeus. Que eram que os plebeus são artesãos, são comerciantes, certo? São pequenos agricultores, pequenos proprietários rurais, agricultores. Então, esses são os plebeus. Também eles são cidadãos romanos, eles vão lutar e vão adquirir direito de cidadania romana, a ponto de os plebeus conseguirem até chegar ao Senado, que era o poder máximo na sociedade romana. Tá? Muito bem. Depois vinham os clientes. Também, o que são clientes? Os clientes eram, na verdade, agregados de patrícios ricos. Como assim, também? Agregados? Pessoas dependentes. Olha, o cliente, ele poderia ser um patrício que empobreceu ou um plebeu endividado. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que um cidadão, que geralmente poderia acontecer, vamos botar aqui um plebeu chamado Caio, vamos botar aqui, ele poderia simplesmente tomar dinheiro emprestado a um rico patrício chamado Silas. Então, vou botar aqui um rico patrício chamado Silas. Tomou o dinheiro emprestado, tem um prazo para pagar, certo? Se chegasse a data do vencimento da dívida e o Caio não tivesse como pagar ao Silas, o que poderia acontecer? Poderia acontecer do Caio procurar ajuda de um outro rico para lhe pagar a dívida.
Um outro rico poderia pagar a dívida, um outro rico poderia pagar a dívida. Voltemberg, nesse caso, então, esse cidadão chamado Caio, ele viraria escravo? Não. Ele viraria um cliente desse outro rico. Esse rico daqui pagaria a dívida ao Silas, pagaria a dívida, e dali por diante o plebeu Caio passaria a trabalhar de 2 a 3 dias de semana, de graça para o cara que pagou a dívida dele, passaria a ser o seu patrono, e teria a obrigação de votar nele, no patrono, ou em quem ele mandasse. Patrono, patrocínio, tá vendo as palavras? Então, nesse caso, o Caio deixaria de ser um plebeu para virar o quê? Para virar um cliente. Então, o cliente não é um escravo, não. Ele é um cidadão semilivre. Ele tem dívidas para com a pessoa, não tem condições de pagar durante aquele tempo, e enquanto não pode pagar a dívida, ele presta serviço àquele cidadão, que é o seu credor, e esse indivíduo, então, deve votar em quem o seu credor mandar. Então, esse é o cliente. É um cara que está agregado a algum patrício rico. Então, ele é um homem semilivre, O plebeu é um homem livre? É sim. O patrício é um homem livre? Livre e rico. Muito rico. E por último, nós tínhamos quem? Nós tínhamos os escravos. Que eram prisioneiros de guerra, poderiam ser simplesmente prisioneiros de guerra, prisioneiros de guerra, prisioneiros de outros povos, ou poderiam ser comprados, ou poderiam ser escravos comprados nos mercados. Romanos poderiam ir até o Egito, por exemplo, comprar escravos. Poderiam ir até o Oriente Médio comprar escravos. Deu para entender? Então, poderiam ser prisioneiros de guerra ou comprados em mercados. Comprados a outros povos, já escravizados. Esta é a sociedade romana antes da expansão militar. Tá. Voltemberg, e após a expansão militar? O que é que vai acontecer, gente? Nós vamos ter algumas mudanças. Dentre elas, o surgimento de uma nova classe. De uma nova classe social? Isso, de uma nova classe social. Essa nova classe social vai ser chamada de cavaleiros. Isso. Voltemberg, quem eram os cavaleiros? Geralmente, os cavaleiros eram filhos de casamentos mistos. De um plebeu poder casar com uma patrícia? Exatamente, filhos de casamentos mistos. Voltemberg, um plebeu casar com uma mulher patrícia poderia? Poderia. Não havia impedimento, até porque vai existir uma lei chamada Lei Canuleia. E essa Lei Canuleia, ela permitia casamento misto, certo? A Lei Canuleia, ela permitia que um plebeu casasse com uma mulher patrícia, ou um patrício casasse com uma mulher plebeia. Poderia, exatamente. Então, os filhos desses casamentos mistos eram chamados de cavaleiros. Voltemberg, essa classe era pobre ou rica? Bom, como eles são filhos de ricos e classe média, vamos chamar assim, os plebeus de classe média, a maioria desses cavaleiros era formada por indivíduos ricos, que se dedicavam principalmente ao comércio, certo? Então, uma nova classe que vai surgir com a expansão militar. Outra coisa interessante. Antes da expansão militar, os plebeus representavam cerca de 70% da população romana. Após a expansão militar, o que vai acontecer, gente? Os escravos, após a expansão militar, eles serão predominantemente. Os escravos chegam a representar 75% da população romana após a expansão militar, são prisioneiros de guerra. E aí o número de plebeus diminuiu. Exatamente. Na verdade, proporcionalmente aos escravos. Antes, os escravos representavam cerca de 15% a 20% da sociedade romana, chegam a 75% após a expansão militar. Tá? Beleza? Vamos voltar para a questão agora? Então vamos lá. Os plebeus podiam casar-se com membros da família patrícia, sim, tudo bem, forma pela qual conseguiam quitar suas pendências de terra e dinheiro, conseguindo assim certa ascensão social. Não, gente. Quando um plebeu vinha casar com uma mulher patrícia, é porque ele era rico também. Percebem? Voltemberg, então, um plebeu pobre não iria casar para poder quitar as dívidas, exatamente. Certo? Letra B.
Os plebeus compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns que conseguiam enriquecer por meio do comércio e atividade que lhes era permitida. Volta e meia, é a resposta. É a resposta, ó. Tá vendo? Plebeu, ó. Letra C. Os clientes eram estrangeiros? Não. Um cliente poderia ser um cidadão romano. Olha o exemplo do Caio que eu dei aqui, ó. Eu botei Caio, gente, porque Caio é um nome muito comum na Roma Antiga. Tá? Beleza? Então, os clientes eram estrangeiros? Não, eram cidadãos romanos que, endividados, não puderam quitar suas dívidas e passaram a depender de alguma pessoa rica para sustentá-lo. Tá? Beleza? Letra D. Os patrícios foram igualados aos plebeus durante a democracia. Nunca houve democracia na cidade de Roma. Então, isso é coisa de Atenas. Letra E. Os escravos por dívida eram resultado da transformação de qualquer romano em propriedade de outro. O que eu disse sobre escravos. A maioria deles era de prisioneiros de guerra, tá? O que ocorria para todos que violassem as obrigações de pagar impostos? Não. O cara poderia se tornar escravo de outro quando ele não conseguia pagar a dívida, nem conseguia um patrono para pagar a dívida dele. Perfeito? Então, a resposta dessa questão, senhores, é a letra B. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.